Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí na sua casa, no seu aparelho celular, no seu tablet, qualquer aparelho que você esteja na condição de estar, portando. Eu sou o professor Pedro Gabriel, vulgo PG, estou aqui para trabalhar com você essa matéria maravilhosa aí, ó, classificação do relevo brasileiro. Certamente você já viu aí na sua tela, beleza? A classificação do relevo brasileiro. Galera, o relevo brasileiro é muito comum de aparecer na prova, então, por favor, não demore com essa matéria, porque é uma matéria muito boa de aparecer, com uma enormidade de questões, uma amplitude de questões muito grande para você poder trabalhar e cobrar na prova, beleza? Então vem comigo, vem comigo, vem comigo. Galera, rapidamente aí, ó, para poder você iniciar o conteúdo, preciso te mostrar que o relevo ele é um conjunto de formas, tá? E quem estuda esse relevo é a geomorfologia, que no caso aí seria uma parte da geografia que está associada a esse estudo. E você tem vários tipos de formas de relevo diferentes. A serra, a colina, o vale, a planície, tá? E a gente trabalha como cada um desses exemplos de relevo, tá, interfere na vida da sociedade. É mais fácil viver, por exemplo, numa região de planície do que numa região de serra, porque existem características da serra que são peculiares. E é por isso que a gente tem que estudar a geomorfologia. Quem estuda engenharia, por exemplo, acaba tendo muita influência do estudo geomorfológico. Por quê? Você vai construir um prédio, um duto, um túnel, algo do tipo. Isso depende, tá, do estudo geográfico, porque existem aspectos na serra que são bem diferentes dos aspectos no vale. E é por isso que é tão importante estudar. Beleza? Mas aí o que concerne a gente? Tá? O que tem a ver com a gente? Aí, ó, primeira parada. A estrutura geológica do local é representada pelo tipo de rocha que tem ali e pela forma como essa rocha está presente. Ou seja, a estrutura geológica, aquilo que a gente vai estudar no caso brasileiro, tem a ver com o tipo e com a idade da rocha e como ela está presente aqui no nosso território. O Brasil, por exemplo, tem por característica ser velho. E isso aí tem a ver, obviamente, com a idade. O Brasil tem territórios que se formaram há muito tempo atrás. Isso faz com que ele seja baixo. O nosso território não tem nenhuma zona muito alta. Um dos motivos é o fato de ser velho. Ou seja, ele ficou muito mais exposto ao processo erosivo. Tranquilidade? Então esse é o primeiro fator. Outra paradinha que você está vendo aí, ó. Existe uma diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico, porque a Terra tem 4,6 bilhões de anos, jovem. Então acontece, aquilo que tem muito tempo para a Terra é diferente da tua notação de muito tempo. Aquilo que aconteceu há 10 anos, para você já é velho, muito velho. Pô, tu nem lembra mais direito. Show? Agora, para a Terra, aquilo que tem 10 anos não significa nada. Aquilo que tem 1000 anos não significa nada. Para a Terra começa a ser jovem, começa a deixar de ser jovem depois de 70 milhões de anos. Aí começa a ficar médio, show? Tudo que tem 65 milhões de anos, 40 milhões de anos para cá é jovem para a geologia. Então muito cuidado para tu não comparar o teu tempo, não misturar o teu tempo com o tempo da Terra. Beleza? E aí você tem aí, ó, os tipos de rocha, tá? Que no caso são três: as rochas sedimentares, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas, tá? São agregados litificados. Litificado significa endurecido, tá? O primeiro tipo é a rocha sedimentar, que basicamente é a formação, né, é a agregação de sedimentos, um pedacinho de areia grudadinho no outro, tá? Isso gera por característica a formação de bacias, de reservas, tá? Reservas de combustíveis fósseis. Apareceu na prova rocha sedimentar, tu vai associar a combustível fóssil, tá? Petróleo, gás, carvão ou até propriamente a água, beleza? Os grandes aquíferos, eles vão estar presentes na rocha sedimentar. Isso faz com que a rocha sedimentar tenha uma importância muito grande econômica, beleza? Eu tenho na rocha sedimentar, além do arcabouço geológico, além de servir de base para você construir a tua casa, né, na bacia sedimentar, eu tenho também outras características, né, econômicas especificamente. Então, pensou em petróleo, eu só posso ter petróleo na rocha sedimentar, porque ela é a única que permite o armazenamento de alguma coisa. Show? Aí depois, ó, aí você tem um exemplozinho da rocha sedimentar, bem bonitinho para você. E depois você tem a rocha magmática, que o próprio nome já diz, né? Muito difícil isso, hein? Ó, dificílimo. A rocha magmática é formada pelo magma, ó que difícil, né? A consolidação do magma.
Esse magma pode se consolidar dentro da Terra, na rocha intrusiva ou plutônica, e ele pode se formar fora da Terra, com a rocha extrusiva ou vulcânica, beleza? Só tu pensar aí, ó, tá? Tá fora, beleza? Extrusiva, formação após o extravasamento do magma. O que é isso? O magma vai sair do vulcão e vai gerar a rocha vulcânica ou extrusiva. Qual a característica? Nessa imagem aí você vê claramente, tá? À esquerda você tem o granito, que é uma rocha intrusiva. Você vê que ele tem vários pontinhos, tem vários, e você consegue ver vários minerais ali, feldespato, quartzo, tá? Vários tipos diferentes. No lado direito aí, essa pedra mais escura, você vê o basalto, ou seja, você não está conseguindo ver nada de diferente nele. Por quê? Porque o basalto é uma rocha extrusiva. Ele se formou de uma hora para outra. Houve erupção vulcânica, aí ele ficou assim. Já o granito aqui à esquerda, não, o granito não. Ele se formou ao longo do tempo. Com o passar dos anos, dos muitos anos, ele foi se formando lá dentro do vulcão, sem nenhum tipo de interferência. Aí depois ele apareceu para você, desse jeitinho aí, bem melhor formado do que o basalto. Show? E por fim, a rocha metamórfica, que é aquela rocha que tem o quê? Que tem uma transformação, tá, de uma rocha que já existia, era a rocha que tinha uma característica, decidiu mudar essa característica por conta da ação da temperatura e da pressão, e aí o granito vira gneiss, o arenito vira quartzito e o calcário vira o mármore, mármore que também você usa na sua casa lá, né? Então qual é a ideia da rocha metamórfica? A ideia da rocha metamórfica é te mostrar que ela era uma rocha que já existia e mudou a sua característica. Tranquilo? Aí você tem aqui, ó, o processo de formação do solo, porque essa rocha dá origem ao solo, tá? O solo é um processo contínuo de degradação física e decomposição química, aquilo que nós já chamamos de intemperismo, né, o processo de desgaste da rocha, beleza? E aí você repara que em regiões tropicais você tem aí a formação mais rápida, tá, do solo, porque quanto mais é o nível de chuva, mais rápida é a formação do solo. Quando você tem zonas muito secas, em geral, os solos são menos profundos, beleza? Como é o caso do sertão aqui no Brasil. Tranquilo? Aí você tem a anotação, a imagem te mostrando aí, ó, que a rocha bruta, depois de um tempo, vai dar origem ao solo, né? Você repara que com o passar do tempo o solo vai ficando maduro e de rocha mesmo é um pedaço menor, né? Você tem uma grande camada aí de solo para que você possa plantar, para que você possa construir, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver em sociedade, tá? Aí você tem, ó, no caso do solo, esse processo de formação gera subdivisões nesse solo, que são os chamados horizontes, tá? O A, o O, o B, o C e o R, beleza? E esses horizontes têm por característica o quê? Isso que você está vendo aqui agora, ó. Ó que legal. O horizonte O, perdão, é aquele que tem matéria orgânica, ou seja, ele basicamente tem folhas, né, que caem das árvores, é o que a gente chama de serrapilheira lá na Amazônia, beleza? É um horizonte que só tem matéria orgânica, as folhas em decomposição, beleza? Aí você tem o horizonte A, que representa ali uma mistura dessa matéria orgânica com a areia, ou seja, inorgânica e orgânica, as duas matérias, é o solo arável, aquela parte que você modifica para poder plantar, deixa ele fofo, tá? Tenta fazer alguma coisa para facilitar a produção agrícola. O horizonte B, que é uma zona de acumulação geralmente de argila, né, que vem descendo da parte mais acima. A argila vem descendo por conta da infiltração da água. No horizonte C você tem os materiais provenientes da rocha-mãe, ou que você chama de rocha inconsolidada, beleza? Grandes fragmentos de rocha, que a gente chama popularmente de regolito, tranquilo? Tecnicamente, perdão, de regolito. E embaixo você tem a rocha-mãe, que representa o horizonte R. Rocha-mãe ou rocha-matriz, é a rocha que dá origem ao solo, beleza? Então esse é o perfil de solo aí bem maduro, para que você veja as diferenças entre os horizontes do solo, tranquilo? E aí você tem tipos diferentes de solo, ó. Tem os solos zonais, que são aqueles bem maduros, tem os interzonais, que são aqueles que têm relação com o relevo com a rocha-mãe, ou seja, o intemperismo deu origem a ele, e tem os solos azonais, que são aqueles que geralmente são rasos, que não tem nenhum tipo de horizonte bem definido, ou tem um horizonte só o A e o R diretamente, não tem um desenvolvimento grande, são solos mais jovens, tá? E aí, ó, exemplo de solo maneiro pra gente, ó, nós temos o terra roxa, que é derivado da rocha basáltica, ou seja, derrames vulcânicos lá no sul do Brasil.
todo solo derivado por rocha vulcânica é fértil. Não pode esquecer isso. É o exemplo do solo terra roxa, que pega aqui a região sul do Brasil, tá? Além de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Outra coisa, outro solo, o solo Massapê, que também é muito rico, né? Muito fértil, porém tem por outra definição, né? Ele é um solo muito argiloso, e aí ele tem uma característica de fertilidade por conta disso. É um solo muito usado na região litorânea do Nordeste, né, para a produção de cana-de-açúcar, beleza? Inclusive, quando você aprendeu lá na aula de História, você aprendeu que apenas duas capitanias hereditárias prosperaram, que foram as capitanias de São Vicente e de Pernambuco. E por quê? O professor de História geralmente coloca lá no seu caderno. Elas prosperaram porque eram solos que tinham, né, uma fertilidade maior. Uma das explicações é essa. E quais eram esses solos? O solo Massapê e o solo Terra Roxa, né? Pernambuco e São Vicente, respectivamente. Aí você tem também ali o que? A formação do solo Massapê, que é decomposto por calcário, gneiss e também outras rochas, mas a sua principal característica é a sua grande quantidade de argila, tá? E aí dois solos que não aparecem no Brasil, mas que estão lá na tua apostila, que é o solo Lesse e o solo Chernozem. O solo Lesse, ele é encontrado lá na China, né, bem próximo ao Rio Amarelo, tá? O nome, inclusive, tem a ver com isso, o nome do rio ser amarelo. Você tem também ali uma sedimentação grande na base do rio, que serve para aproveitamento agrícola. Essa sedimentação é onde se estacionam os sedimentos que o rio carrega. Isso facilita a produção agrícola, tá? Isso gera fertilidade, você consegue plantar nas proximidades do rio. E o solo Chernozem, que é considerado o melhor solo do mundo, o mais fértil do mundo. Por quê? Porque ele é chamado de solo negro, né, especificamente, por conta da grande quantidade de matéria orgânica que ele tem. E aí, por essa grande matéria orgânica, ele acaba facilitando a produção agrícola. E geralmente se planta trigo, porque o trigo dá muito dinheiro. A produção agrícola de trigo gera uma riqueza muito grande. Beleza? E aí, no caso, voltando para o relevo brasileiro, o Brasil, basicamente, galera, tem por característica ser muito velho, tá? Muito velho, e por isso ter baixa sismicidade. Ou seja, é muito raro acontecer aqui um terremoto. Aí o aluno fala, ué, PG, mas peraí, mas tem terremoto? Tem, galera, tem terremoto. Só que eles são todos de baixa intensidade, então a gente não sente. Mas tem sim. Se a prova estiver colocando isso lá, a frase estiver falando isso, ela está certa. Existe atividade sísmica no Brasil, só que elas são de baixa intensidade, por isso que a gente não sente, beleza? O Brasil é composto basicamente por bacias sedimentares, onde nós encontramos petróleo, gás e carvão, e escudos cristalinos, onde eu tenho rocha magmática e metamórfica, onde a gente encontra basicamente minérios de ferro, né, na Serra de Carajás, lá no Pará, no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. Você encontra minério de ferro e você encontra minerais metálicos preciosos, como ouro, prata, essas paradas aí que você aprende também lá na aula de História. Só que aí, galera, o que aconteceu? Alguns autores classificaram o Brasil, né, de acordo com alguns critérios definidos por eles mesmos. E aí você tem o professor Haroldo de Azevedo. Durante muito tempo não se sabia, tá, o que tinha no Brasil, quais eram as características, se tinha mais zonas altas, zonas baixas, não se tinha muito essa noção. E na década de 40, o professor Haroldo de Azevedo fez um trabalho maneiro, né? Realizou um trabalho aí baseado nas cotas altimétricas, ou seja, na altitude, e aí definiu o Brasil em planícies e planaltos. Para ele, planície era tudo aquilo que era plano e tinha menos de 200 metros de altitude. E para ele, o planalto era aquilo que era plano e tinha mais de 200 metros de altitude. Ou seja, o critério para ele é a altitude. Se está grande e é plano, eu chamo de planalto. Se está pequeno e é plano, eu chamo de planície. E aí, fica este mapinha aí para você, ó. 4 planaltos e 3 planícies. Tem livro que bota 4 planícies também, tá? A planície costeira, lá embaixozinho tem um pedacinho verdinho, lá no Rio Grande do Sul, que a gente chama de planície dos Pampas. E aí tem livro que separa as duas e tem livro que coloca as duas juntas, como esse exemplo aí. Então, ó, a planície costeira pode aparecer também lá embaixo com um pedacinho de planície dos Pampas. E aí ficam 4 planaltos e 4 planícies. Mas o fato é que eu gostaria que você enxergasse nesse mapa não o número, e sim o que? A porcentagem. Repara que os planaltos são muito maiores que as planícies.
E isso é muito difícil de entender, principalmente para quem está numa região como o Rio de Janeiro, porque você dificilmente vai olhar e falar, pô, como é que tem mais planalto no Brasil? Tá doido? Tem, galera. Os planaltos são maioria, seja nessa classificação do Azevedo que está aí, ou nas próximas que você vai ver. Os planaltos sempre vão ser maioria. Tranquilo? Vai passar o tempo, vai surgir um outro cidadão, outro professor, chamado Aziz Absaber. E aí o Absaber vai criar um conceito, vai criar um trabalho baseado em outro critério. E aí, se alterou o critério, vai alterar o resultado. Não pode esquecer isso, tá? O Absaber baseia o trabalho dele no critério geomorfológico. O que significa isso? Ele vai esquecer o tamanho. Não importa o tamanho. O que importa é o que está acontecendo naquele espaço. Então, para o Absaber, o planalto é aquilo que é plano, mas é onde tem mais erosão do que sedimentação. Então, se é algo plano, que tem mais erosão, eu chamo de planalto. E no caso da planície, é algo que é plano, só que é o contrário. Eu tenho mais sedimentação do que erosão. E a partir de então, eu vou ter um mapa onde nós temos 7 planaltos e 3 planícies. Para o professor Absaber, modifica essa característica, tá? Lá para o Azevedo, era 4-3. Para o Absaber, é 7-3. Mas o PG, qual das duas tem que saber? As duas, porque a prova pode cobrar tanto uma quanto a outra. Poxa, professor, mas ninguém mais usa essa classificação? Fato, quase ninguém usa, só que elas são importantes, elas aconteceram, então você tem que saber, beleza? Não pode dar esse mole, tem que saber a classificação do Azevedo e tem que saber a classificação do Absaber, que é essa daí que você está vendo, tranquilo? Mais uma vez, você repara que os planaltos vão ser a maioria do que está aparecendo. Só que aí, galera, surge depois um outro cara, tá? Na década de 80, início da década de 90, chamado professor Jurandir Roys, tá? O Jurandir Roys vai modificar ainda mais esse critério. Ele vai criar um critério que a gente chama de critério complexo. Por quê? Porque ele leva em consideração 3 aspectos. O paleoclima, ou seja, como é que era o clima lá atrás, o morfoclima, ou seja, como é que é o clima agora, e a morfoestrutura, como é que a rocha resiste à erosão. E a partir daí surge aquilo que nós chamamos de critério complexo, tá? Ou critério que leva em consideração o passado e o presente. E aí o Jurandir Roys cria um conceito diferente, inclusive cria uma classificação diferente, tá? Para o professor Jurandir Roys, nós temos os planaltos, as planícies, e aí surge mais um, que são as depressões. Para o professor Jurandir Roys, os planaltos são porções residuais que têm mais resistência ao processo erosivo, ou seja, está aparecendo de novo aí processo erosivo. Para o professor Jurandir Roys, as planícies são aquelas superfícies que são planas e que o processo de sedimentação é maior do que o de erosão, ou seja, continua basicamente a mesma coisa que o Absaber. No planalto tem mais erosão, na planície tem mais sedimentação. Só que ele criou um outro conceito, que é o conceito de depressão. Eu tenho áreas rebaixadas pela erosão que vão circundar as bordas, interpondo-se aos maciços, ou seja, as áreas são baixas em relação ao entorno, porém predomina o processo erosivo e não o de sedimentação, como o Absaber achava. Beleza? E aí surge um novo mapinha, ó, bem maneiro, com 28 unidades de relevo. É um trabalho muito mais detalhista, que inclusive permitiu ao Jurandir Roys utilizar os satélites americanos do projeto Radan Brasil. Ele vai utilizar esses satélites e é um trabalho bem mais detalhista, por isso tem muito mais unidades de relevo. Inclusive, para o professor Jurandir Roys, que você está vendo aí nesse mapinha, ele diz que foi a todas as 28 unidades pessoalmente, tá? E fez o trabalho em loco em todas elas. Ou seja, é um trabalho muito detalhista, que é o trabalho atual que a gente mais utiliza para poder estudar. Tranquilo, galera? Sem mistério? Dificuldade zero? Beleza? Então é isso aí. Quero pedir a você para continuar estudando, porque isso vai ser necessário. Beleza? Professor Pedro Gabriel, trabalhando com você.